Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Contrafluxo. Hoje um episódio bem importante para mim. Falaremos como a atenção plena e a regulação emocional pode contribuir no suporte ao luto. Sou Magali Pugliese, estou aqui hoje com o Vitor, meu afilhado, nessa conversa que a gente tem o tempo todo, praticamente todos os dias, e hoje a gente vai ter essa conversa aqui para vocês. Se apresente aí, embora todo mundo que acompanha aí o Contra já está acostumado a ver Vitor aí nos vídeos, tem vários vídeos com Vitor, mas se apresente para quem está assistindo a gente pela primeira vez. Meu nome é Vitor Casal, eu sou psicólogo clínico, eu tenho especialização em neuropsicologia, tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental, na terapia de aceitação e compromisso e na terapia comportamental dialética. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse cuidado ao luto. Comentem, compartilhem, curtam, principalmente envie para aquelas pessoas que você acham que esse episódio vai fazer uma diferença na sua vida. Tá bom? Então, Vitor, vamos falar hoje sobre luto, sobre atenção plena, sobre regulação emocional. Sabemos que o luto, ele é algo complexo, algo que vai atravessar a vida das pessoas nas suas diversas formas, que é algo dinâmico e que a gente não supera. Então, o luto é uma reação a uma perda significativa. A gente vai reagir a essa perda sempre que a gente lembrar, sempre que a gente tocar em algo que nos traga essa pessoa para a nossa vida. E que é algo que vai ser integrado, vai ser algo adaptado. E para ajudar nessa adaptação, a gente pode contar tanto com a atenção plena como com a regulação emocional, para justamente ter um olhar mais compassivo para essa experiência. Fale aí um pouquinho, Vitor, o que seria a atenção plena, o que seria a regulação emocional. Basicamente, a atenção plena é a consciência de prestar atenção no momento presente propositalmente. Com isso, a gente reconhece os nossos pensamentos sem julgamento. Já a regulação emocional é uma habilidade de compreender e responder efetivamente no momento da experiência emocional. Então, o Certo. conceito dos dois é basicamente isso. E como pode ser feito a atenção plena? Na prática da atenção plena, a gente tem duas formas, né? A gente tem a prática formal e a gente tem a prática que seria informal. Hum, A prática formal é basicamente a prática da meditação guiada. sim. Então existem áudios, né, enfim, prontos, aonde leva a consciência para uma prática de respiração, de alimentação, a uma prática voltada para a parte corporal, para os sentidos, enfim, existe uma infinidade de meditações guiadas. E tem a prática informal, que é tudo aquilo aonde a gente vai levar a nossa consciência pro aqui e pro agora. Certo. Então, normalmente eu começo, a atenção plena com os meus pacientes, pedindo que ao acordar, eles apenas observem os pensamentos ali, mais ou menos durante uns 5 minutinhos, né. Sim. Então eles olham, observam aquele pensamento, sem julgamento. A gente entende que o pensamento ele tem um começo e ele tem um fim, ele passa, ele Uhum. vai prestar atenção no outro pensamento, sem julgamento, e assim eles continuam nesse ciclo. A gente tem outras formas da prática informal. Então quando a gente vai tomar o café, quando a gente for tomar banho, Aquele banho bem demorado, que você sente a água caindo, o cheiro do shampoo, do isso, sabonete. É uma atenção é plena, uma correto? atenção plena. Quando a gente vai cozinhar, quando a gente vai fazer uma caminhada, Ou seja, no dia a dia no é dia a dia. possível você estar ali Exatamente. fazendo. Então a gente leva a consciência para as passadas, né, então os passos, quando fizer uma caminhada, a gente leva a consciência para os pesos, da planta dos pés, para nossa Sim. postura. E quando a gente faz essa prática, a gente não leva a consciência apenas para a gente.
A Uhum. gente consegue levar a consciência para o externo e para as pessoas ao nosso redor. Então, tudo aquilo aonde a gente propositalmente leva a nossa consciência para o que a gente está fazendo sem julgamentos é atenção plena. E no luto, né? Então a gente percebe o quê, né? Na prática mesmo do luto. O enlutado, ele geralmente está muito preso a um passado, lembrando, né, nas lembranças com aquela pessoa, nas suas memórias, tá ali bem preso, ou geralmente tá no futuro, em momentos que não vai ter com aquela pessoa. Então, no meu caso mesmo, eu vou me formar. Então, eu fico ali pensando, poxa, a minha mãe não vai estar no dia da minha Sim. formatura. Então, ou então uma viagem que gostaria de fazer, ou então coisas mesmo do dia a dia, que aquela pessoa não vai estar ali. Então, o enlutado, ele tá muitas vezes no passado e no futuro. Como é que o exercício da atenção plena pode ajudar o enlutado? Como você mesmo contextualizou, nessa experiência do luto, o enlutado ele fica preso às experiências passadas e às experiências futuras. Então, experiências passada poderia ser, e se fosse diferente, né? E aí, a questão da atenção plena não é a gente invalidar as experiências passadas, ou a gente pensar na possibilidade de como seria o futuro. Sim, Sim, a gente presentificar, a gente levar a nossa consciência para o presente. Porque se eu fico ruminando muito aqueles pensamentos, se eu fico preso só às experiências, eu deixo de olhar para outras relações, eu deixo de olhar para outros lugares, outras funções que também são importantes e que também são valorosas. sim, Então, a prática da atenção plena é, de fato, essa aceitação, mas não é essa aceitação passiva, aonde necessariamente não terá dor, uhum, mas é essa aceitação onde eu digo, mesmo sentindo dor e entendendo que os pensamentos, eles estão ali, mas eu não preciso ser isso. sim. Eu não preciso ser só esse pensamento. Eu posso olhar para a experiência, essa nova vida que chega sem a pessoa que partiu, né? Essa pessoa significativa. Como até uma conversa que a gente teve sobre esse dia da formatura, aí você trouxe para mim justamente essa reflexão, tá, Magali? Sua mãe não vai estar lá, certo? Mas tem outras pessoas que você gostaria que tivesse, tem outras Exatamente. pessoas que você vai ficar feliz em dividir esse momento, então a gente não vai anular ela não estar aqui, ela realmente não vai estar. Isso vai ser doloroso, isso vai causar sofrimento, mas é um convite para o olhar de quem vai estar ali naquele momento presente, do significado que aquele símbolo da formatura vai ter para mim. E você me trouxe esse convite para refletir sobre isso. E realmente fez todo o sentido, né, naquele momento. Agora, em relação à regulação emocional, como a atenção plena pode ajudar na regulação emocional? Na prática da atenção plena, a gente tem algumas habilidades, né? Eu vou destacar o observar, o descrever e o a gente olhar sem julgamento. Sim, Quando a gente tem o hábito, né? Porque é um hábito, a prática da atenção plena é um hábito. Para poder ser efetivo na prática, eu preciso de constância. Quando eu tenho o hábito de observar os meus pensamentos, eu consigo identificar que emoção é essa que esse pensamento desperta depois do sim, pensamento, sabe? Então, eu tenho um pensamento, eu consigo observar esse pensamento e esse pensamento ele vai me despertar uma emoção. sim. Existe até uma discussão sobre isso, né? Se de fato todo pensamento gera uma emoção ou a Emoção, emoção pode gerar um pensamento. isso. Mas o que a gente sabe é que na grande maioria das pessoas começam pelo pensamento e depois desperta uma emoção. Então, Sim, quando eu consigo observar esses pensamentos, eu consigo olhar para aquela emoção, ou seja, identificar que emoção é essa. Depois que a gente identifica, a gente tem uma habilidade de regulação emocional que é o nomear a emoção. sim. Mas eu não consigo nomear a emoção se Às eu não vezes descrever às o vezes a gente, pensamento. né,
tá ali sentindo, principalmente o enlutado, ele tá ali com aquela chuva de emoções, aquela caminho de emoções enorme, e a gente não sabe dizer o que tá sentindo. Na verdade, ele nem sabe, que às vezes ele está direcionando a vida dele preso aos pensamentos. Então ele não consegue nem identificar a emoção. Então quando eu tenho uma prática de observar, eu consigo identificar, eu consigo nomear. Mas para que eu nomeie a emoção, eu preciso começar descrevendo o pensamento. Uhum. Então, eu penso que eu não consigo ir na praia, porque aquela experiência da praia é uma experiência que eu ia muito com a pessoa que partiu, com a pessoa que eu amo, enfim. Uhum. Então, eu penso que aquilo para mim vai ser frustrante. Então eu sinto o quê? Que emoção que esse pensamento desperta, né? Então eu Uhum. sinto angústia, eu sinto ansiedade, eu sinto tristeza, e aí eu consigo nomear elas. Entendi. Então, às vezes, quando o enlutado, ele não consegue olhar para essa emoção, ele não consegue se validar. Ele não consegue validar, ele não consegue checar os fatos, que é uma outra habilidade da regulação emocional. Sim. Então, quando eu olho para o contexto, é normal, né? Sentir tristeza, ficar ansioso, sentir angústia, se eu penso que aquela experiência que eu tive tanto com a pessoa que partiu, eu não vou ter mais, essa emoção é coerente com a situação, é coerente com os fatos. Então eu passo a normalizar o que eu sinto e apenas sinto. E até sair um pouquinho dessa cobrança social. Quando você traz isso, vem muito a um repertório que é comum a gente ouvir isso na clínica, de pessoas que não estão ali lutando para não ter determinadas emoções, que é a tristeza, porque ao redor tá, não, já tem tempo, já não tá mais na hora de você ficar triste, embora, fique alegre. Você vai ficar nessa tristeza a vida toda, então, com essa nomeação, com perceber que faz sentido aquela emoção para o contexto da sua perda, né, para o Isso. sentido que ela tem na sua perda, ela olha de forma diferente, aceita essa música e para de brigar com ela, não é isso, Vitor? Exatamente. Existe uma metáfora, né, que é como se a gente fosse a pedra, né, Sim, e o fluxo do riacho fossem os pensamentos, né, e a gente é aquela pedra irredutível, aquela pessoa que só observa. Então a gente pode apenas observar aquela onda de pensamentos, de emoções, e chega um determinado momento que a gente deixa de, sentir aquela emoção naquele momento, como se fosse um fluxo de como um se rio fosse um mesmo, né, fluxo de de um um rio. riacho. E aí trazendo isso, vem a questão da desregulação emocional. Nós já vimos aqui em outros episódios que o luto ele não cabe em 5 fases. Então não tem só aquelas emoções, existem muito mais, né, do que aquilo. Então é algo muito mais complexo, muito mais grandioso. E com isso, os pensamentos também, tem muitos pensamentos que são ruminantes, tipo chiclete, aqueles pensamentos que ficam ali na cabeça, ali o tempo todo do enlutado. Como você mesmo falou aí da praia, experiências que eles deixam de viver, que começam a ter a fuga, começa a ter a esquiva para ter contato com essas emoções. Então, eu não vou em tal lugar porque eu vou me sentir triste, não vou em tal lugar porque eu vou me sentir dessa forma. Então, muitos enlutados, eles não sabem lidar com esse mundo de emoções, com essa onda enorme de emoções que chega nessa nova vida com a partida de quem ama. E aí acontece a desregulação emocional. Fala um pouquinho dela pra gente. É como você mesmo disse, né, não cabe nas 5 fases, porque as experiências são experiências individuais. Sim, Então a vida com a pessoa que partiu é uma vida diferente da é outra, única, é uma né. experiência Então, assim, os única. nossos pensamentos são individuais, as nossas emoções são individuais e nossos entendimentos sobre isso também são individuais. A desregulação emocional, ela vai acontecer justamente quando eu não sei gerenciar efetivamente no momento da emoção. Então, vamos para uma parte um pouco mais prática. Vamos pensar em uma
em uma mulher que perdeu o marido. E que naquele contexto eles viviam sozinhos os dois, né? E aí Uhum. ela chega em casa e ela se depara com aquele vazio. Ela se depara com aquela solitude, com aquela solidão. Então o sentimento dela é solidão. E muitas pessoas que vivem esse processo acham que aquele sentimento vai emergir tanto nelas que elas vão passar o dia inteiro somente nessa E emoção, para nesse sempre, né? sentimento. Dá a sensação, a gente ouve muito isso em clínica também: "Ah, vou sentir essa tristeza para sempre, vou sentir essa solidão para sempre", é muito para sempre, é muito eterno esses sentimentos que têm desconfortáveis. E, e quando a gente pergunta a essa pessoa se depois que ela sentiu a solitude, ela experimentou outro sentimento, outra emoção, ela pode dizer: "Ah, ah, eh, liguei a televisão e quando eu liguei a televisão estava passando um Uhum. programa que eu gosto, Ou um filme, aí um conseguiu entrar filme". na história daquele filme. Então, você pergunta qual o sentimento quando você olhou aquele programa, né? Então ela pode dizer um pouco mais entusiasmada, até um pouco mais tranquila. Enfim, ela experimentou outros sentimentos. Então, quando a gente entende essa forma de fato dual, a gente não precisa viver aquele sentimento o dia inteiro, a aceitação daquele sentimento fica um pouco mais tranquila. Como algo que tá ali, pode ser intenso como a onda, né, também tem essa metáfora da onda, que a emoção ela tem aquele pico que tá ali, mas depois ela vai ter um momento de ir abrandando, abrandando e Exatamente. ficar mais Quando mais eu suave. fico só nesses pensamentos e eu retroalimento, como você disse, ruminando de fato, retroalimentando eu acabo não indo de fato para a experiência, né? Eu acabo não olhando o meu contexto como um todo. E aí que de fato vinha a desregulação emocional, porque eu rumino tanto aqueles pensamentos que eu fico preso neles e não consigo gerenciar o que eu sinto. Uma outra forma de desregulação emocional seria nesse mesmo contexto da solitude, ela quisesse anestesiar, né, como fala, Uhum. anestesiar o sentimento. Então ela quisesse fazer um processo de esquiva, e de esquiva experiencial mesmo. Que tá tão difícil lidar ali com ele que procura alguma fuga, correto? Então ela usa alguma substância, vamos pensar, o álcool, para poder anestesiar. É uma forma que ela tem de regulação emocional. Não é adaptativa, né, não é funcional, mas é a forma que ela encontra naquele momento de tentar regular aquela emoção. E aí isso é considerado uma desregulação emocional, Sim. porque naquele momento ela pode até esquecer um pouco o que pensa e o que sente, e pode inclusive até adormecer, né, mas no outro dia quando ela acorda ela se depara com aquele contexto que ela vive e os pensamentos voltam e as emoções voltam. E isso é um ciclo É de verdade. desregulação emocional. Dê aí alguns exemplos de regulação emocional. Como é que o enlutado, ele pode ter de estratégias para fazer essa regulação? A primazia, de fato, é observar os pensamentos. Então, como eu disse, tudo passa pela atenção plena. Uhum. Se a gente não consegue observar os nossos pensamentos, a gente não consegue identificar as nossas emoções. Então, que pensamentos são esses que eu fico preso? Que pensamentos é esse que estão ditando o que eu tenho que fazer? E olhar que emoção é essa que é despertada por esse pensamento. E checa os fatos. Essa emoção é condizente com a situação? Se é, eu apenas sinto. Se não é condizente com a situação, eu vou para a resolução de problemas. Eu vou ficar preso a essa experiência, então deixar de trabalhar, eu vou deixar de ter outras relações, né? Ou eu vou de fato para a prática. Em determinados momentos eu vou sentir, em outros momentos eu vou fazer outras coisas que também são significativas. Então, observar os pensamentos, nomear as emoções, checar os fatos e resolução de problemas para
não só o contexto do luto, mas também em relação ao contexto do luto, eu acho que é o começo, a primazia de tudo. Então, a gente não está querendo dizer que não vai ter dor, que não vai ter sofrimento, que não vão ter sentimentos, emoções desconfortáveis, né, de sentir, que vai ocorrer sim, mas que é possível, sim, conviver com elas, integrar a nossa nova vida sem aquela pessoa. Tem até a metáfora também do convidado indesejado para o jantar. Nem sempre a gente está num contexto ou em uma situação aonde a gente quer conviver com todo mundo, né? Mas quando a gente entende que naquele contexto existem outras pessoas que também são importantes, eu apenas observo, entendo que aquela pessoa está ali, mas eu posso me relacionar com as outras. Então, o convidado indesejado, ele está ali, mas eu estou com outras pessoas que também são significativas. Com os pensamentos e as emoções, da mesma forma. O pensamento ele tá ali, a emoção ela tá ali, mas eu simplesmente posso fazer bem-vindo, né? Pode ficar aqui o tempo que você precisar. Acolher essa emoção, mesmo que não Exatamente. seja desejada. Enquanto você está aqui, eu vou fazer outras coisas que também são significativas. Tentar mudar o foco para outras situações, outras pessoas que estão ali ainda na nossa rede social. Exatamente. É isso, nossa rede de apoio. E aí, como é que a psicologia, como é que a terapia, ela pode ajudar no suporte ao luto? Eu acho que, como é uma experiência muito individual, né, e uma experiência muito complexa, eu acho que o acolhimento é o início de tudo. Até porque, como você mesmo trouxe, né, as pessoas acham que no processo de luto existe um tempo, você precisa sentir até um determinado tempo, depois você não precisa não Tem um sentir prazo. mais. Então, já se passou tanto tempo e você ainda continua sentindo, né? Então, o espaço da psicoterapia vai ser aquele espaço de escuta e validação. Uhum. Então, você pode sentir. Aqui é o lugar onde você precisa sentir, aonde você pode falar exatamente tudo que você sente. E a gente vai fazer nesse movimento o não julgamento. Então, quando você faz na psicoterapia o movimento de não julgamento, eu começo o processo de aceitação, de normalização daquela experiência. Depois, né, assim, não que tenha um tempo cronológico para isso, né, mas falando de uma forma didática, né, quando a gente, depois da validação, a gente precisa, na psicoterapia, a gente precisa olhar para os valores, a gente precisa olhar para o que é importante para aquela pessoa, o que ela deixou de fazer, né, os lugares que ela deixou de ir, né, depois que aquela pessoa partiu, se ela tem naquele contexto dela algo, que é muito valoroso para ela. Então, a caminhada é uma experiência, de fato, individual, que a gente Uhum. precisa olhar o todo para que a gente vá direcionando. Mas a psicoterapia ela vai ajudar justamente no acolhimento, na validação, de olhar para os valores e de olhar para esse contexto com essa nova vida. E sua história, né? Olhar para esse enlutado, olhar para a história que conta esse enlutado, que vai também trazer muitos elementos para entender esse caminho que a pessoa vai seguir. Pronto, Vitor. Que bom então, né? Você que já é da casa, já tá aqui sempre. Pessoal, vários episódios aí com o Vitor. Dê uma olhadinha. Entra aí no YouTube, tem muitos episódios com o Vitor, muito legal. Obrigada por essa conversa que a gente tem, na verdade, o tempo todo, hoje aqui com vocês. E fale aí suas redes sociais para todo mundo, que já com certeza que já segue contra, já tá lá, já vê sempre. Mas quem está assistindo pela primeira vez, fale aí um pouquinho das suas redes sociais. Então, a minha rede social, o meu Instagram é @vitorcasal2020. Obrigado. Enfim, mais uma vez, né, por estar aqui. É sempre um prazer imenso estar aqui.
Eu acho que a reflexão mais importante que eu deixo para todo mundo, né, guiando pela ideia da atenção plena e da regulação emocional, é: se permita sentir, se permita acolher o que você sente, se permita nomear o que você sente. Então, dizer: eu penso isso e eu tenho essa emoção. E aí, depois disso, é viver a vida, a experiência da vida. Prontinho, obrigada. Obrigada, Contrafluxo, por mais esse espaço. A gente acredita aqui que a informação é o primeiro ato de cuidar. Então, obrigada por esse espaço de levar a informação para quem está nos ouvindo. E obrigada, produtora R5. Até mais.